um chefe furioso grita com Song por causa de seu desempenho ruim no trabalho. O homem reclama que ele já é um associado e continua completamente sem noção. Song pede desculpas humildemente enquanto reflete sobre sua situação atual de vida. Um colega de trabalho pergunta se as pessoas sempre dizem que ele é ruim no que faz. O rapaz apenas dá uma risada sem graça e concorda com o comentário do colega. Ele pensa que uma guerra começou em algum lugar, mas aquilo não parece real para ele. Ao chegar em casa, o jovem desaba exausto na cama soltando um longo suspiro de cansaço. Song Isok procura pelo controle remoto da televisão, no meio da bagunça do seu quarto. Ele lamenta por apenas sobreviver no dia a dia sem ter conquistado nada na vida. Na televisão, um repórter entrevista um atleta vitorioso que tem exatamente o mesmo nome. O protagonista fica encarando a tela pensativo ao perceber essa coincidência de nomes. Ele se senta na beirada da cama enquanto toma uma decisão repentina de se mexer um pouco. Song lembra que também praticou um pouco de taekwondo quando tinha apenas 9 anos. Ele decide que é hora de testar suas antigas habilidades físicas no meio do quarto. O rapaz acaba batendo o dedo medindo o pé com muita força na quina da própria cama. Ele tenta conter o grito de agonia extrema, enquanto morde os lábios por causa da dor. Encolhido, ele se pergunta se esse terrível acidente doméstico serve como atestado médico. Enquanto isso, o narrador da televisão continua elogiando o famoso atleta homônimo dele. O jovem percebe como duas pessoas com o mesmo nome podem ter vidas completamente opostas. Ele lembra de quando era criança e acreditava que poderia ser qualquer coisa no futuro. Song tenta afastar esses pensamentos melancólicos para conseguir dormir e trabalhar amanhã. De repente, vozes misteriosas anunciam que a invocação de um grande herói foi um sucesso. Ele acorda caído no chão de um templo antigo diante de uma mulher vestida de freira. Várias criaturas fantásticas olham para o rapaz com os olhos brilhando de tanta admiração. A jovem mulher dá as boas-vindas e o chama respeitosamente de herói daquele mundo novo. Totalmente confuso, o protagonista estende a mão sem entender o que acabou de acontecer ali. Ele solta um grito mental de surpresa absoluta ao se dar conta de sua nova realidade. A cena muda para o lado de fora de um belo castelo sob um céu limpo de outro mundo. Sentado em uma poltrona luxuosa, Song questiona o motivo de terem trazido alguém como ele. A carismática freira junta as mãos alegremente e promete explicar tudo detalhadamente. Ela conta que por muito tempo, uma terrível guerra assolou a humanidade daquela terra. Guerreiros corajosos lutavam incansavelmente contra os demônios que ameaçavam o reino. Mas os monstros eram poderosos demais e cortavam as linhas de defesa com extrema facilidade. Muitos soldados valorosos acabavam caindo em combate diante da força avassaladora inimiga. Até mesmo os líderes mais fortes do exército eram derrotados de forma impiedosa pelo mal. A situação parecia completamente desesperadora para as tropas que perdiam as esperanças. O terrível líder demoníaco observava tudo com um olhar frio de superioridade absoluta. Os oponentes humanos eram esmagados um por um, sem a menor chance de reação ou defesa. Armaduras e espadas eram despedaçadas enquanto o massacre continuava sem qualquer piedade. O poder sombrio dos demônios se espalhava destruindo tudo que encontrava pela frente. A humanidade foi derrotada repetidas vezes e esmagada impiedosamente pelos invasores. Diante do desastre, o rei decretou que uma medida extrema precisava ser tomada logo. O reino então começou a invocar guerreiros lendários vindos de dimensões diferentes. Campeões tecnológicos e de outras realidades foram chamados para lutar nessa batalha. Heróis incrivelmente poderosos e com habilidades únicas aceitaram defender aquele mundo. Toda a esperança daquela pequena vila foi depositada no poder desses novos defensores. A freira revela que a pessoa evocada por eles seria o maior mestre de taekwondo da Terra. Ela grita com empolgação o nome do lendário campeão que eles achavam ter invocado com sucesso. Song se desespera ao perceber que eles o confundiram com o famoso atleta de mesmo nome. Ele tenta manter a calma para pensar em uma forma de explicar toda aquela terrível confusão. O jovem percebe que, se disser a verdade, voltará a ser o mesmo fracassado de antes de ser invocado. Ele se lembra da rotina humilhante no trabalho antigo com as constantes broncas de seu chefe. Determinado, o rapaz decide que não quer mais passar por aquele sofrimento diário na sua antiga vida. Com isso, ele aceita o papel de herói e concorda em assumir a farsa diante de todos na vila. Song faz uma pose imponente e promete com muita convicção salvar aquele lugar de qualquer perigo. A freira fica profundamente emocionada ao escutar as palavras inspiradoras do novo guerreiro. Vários moradores da vila começam a abraçar o rapaz, agradecendo muito pela coragem demonstrada por ele. O rapaz sorri enquanto tenta se acostumar com todo aquele afeto e carinho inesperado daquelas pessoas. Os moradores começam a preparar uma grande festa para comemorar a chegada triunfal do guerreiro deles. Mais tarde, naquela noite, o protagonista sai da festa agitada para tentar tomar um pouco de ar fresco. De longe, a jovem mulher o observa em silêncio com um olhar misterioso e enigmático durante a festa. Enquanto caminha pela floresta, Song percebe que a bebida daquele mundo é bem forte para ele.
De repente, um guerreiro misterioso surge nas sombras das árvores atrás dele, fazendo uma pergunta. Song se vira confuso e confirma que realmente é o único herói que foi invocado para defender a vila. O estranho de cabelos vermelhos murmura, pensativo, achando toda aquela situação muito estranha. Nisso, um monstro gigantesco e assustador salta do meio da escuridão da floresta em direção ao herói. O desconhecido empurra dizendo friamente que o rapaz não se parece em nada com o herói lendário. Song entra em desespero absoluto ao dar de cara com aquela criatura pavorosa pronta para o ataque. O guerreiro diz que se o jovem realmente for o salvador prometido, conseguirá derrotar essa fera sozinho. Caído no chão, o protagonista se arrasta assustado sem entender o motivo daquele teste repentino. Ele fica encurralado diante do monstro real e se pergunta por que o destino está sendo tão cruel com ele. Nesse instante de perigo extremo, uma energia estranha começa a fluir pelo corpo do jovem de repente. Son começa a pensar que talvez tenha ganhado algum tipo de poder mágico oculto após sua invocação. Mesmo confuso e tonto pela bebida, o rapaz avança com toda a sua determinação e desfere um soco na fera. Uma expressão selvagem toma conta do rosto do protagonista, que parece libertar um poder guardado. Mas a criatura contra-ataca velozmente e acerta um golpe devastador diretamente no peito do jovem. O impacto abre um ferimento enorme e espalha sangue por todos os lados, deixando o rapaz gravemente ferido. Song sente suas forças esvaírem e se pergunta se aquele ataque fatal acabou de tirar sua vida. Com os olhos pesados, ele lamenta por ter falhado justamente quando acreditou que mudaria seu destino. O rapaz não consegue aceitar que sua nova jornada fantástica esteja terminando daquela forma tão trágica. Ele relembra sua jornada inteira até aquele exato momento, enquanto sua consciência começa a desaparecer. Suas memórias voltam para a época de infância, quando ele ainda praticava artes marciais com paixão. Song confessa em seus pensamentos finais que só queria escapar de uma existência comum e sem sentido. De repente, a mão caída do rapaz se mexe com uma determinação feroz que recusa a derrota definitiva. Uma aura vermelha e poderosa começa a emanar do corpo ferido do jovem, surpreendendo seu adversário. Song se apoia no chão e desfere um chute extremamente poderoso de taekwondo contra o grande inimigo. O movimento de rotação do ataque cria um impacto devastador que corta o ar com imensa velocidade. O golpe certeiro atinge o monstro em cheio, gerando uma explosão de energia que ilumina a floresta escura. O guerreiro de cabelos vermelhos observa aquela demonstração de poder absurdo completamente chocado. Com o rosto coberto de sangue, o rapaz esboça um sorriso provocativo para provar seu verdadeiro valor. O jovem pergunta se aquele feito foi suficiente para provar que ele realmente é o guerreiro lendário. Ele mantém uma expressão confiante e destemida, apesar da gravidade de todos os ferimentos em seu corpo. O homem de cabelos vermelhos fica tenso ao perceber o potencial perigoso daquele misterioso rapaz. Mas por dentro, o próprio Song está assustado e sem entender como conseguiu realizar um ataque tão forte. Observando tudo escondida, a freira morde os lábios, irritada com o rumo inesperado daquele combate. Ela demonstra uma raiva profunda enquanto murmura o nome de Song, prometendo que sua nova vida começou ali. O homem ruivo encara o protagonista de forma desconfiada e começa a falar com ele. Ele aponta o dedo e diz que o rapaz na verdade é apenas um peso morto, sem poder algum. Song fica completamente suado e nervoso ao perceber que seu disfarce foi descoberto. O guerreiro ruivo se pergunta se os poderes dele despertam apenas em momentos de perigo. O herói grita confuso, perguntando se o ruivo não viu que ele acabou de derrotar o monstro. O homem estende a mão com calma e desafia o jovem a acertar um golpe com toda a sua força. Song respira fundo e desfere um soco fraco que mal faz barulho ao tocar a palma do oponente. O rapaz se desculpa desesperadamente, enquanto o guerreiro acha que aquilo parecia uma mosca. O guerreiro estende a mão para ajudar o rapaz a se levantar e o chama ironicamente de herói. Ele explica que aquele monstro derrotado era uma arma criada especialmente contra o Rei Demônio. Song coça a cabeça sem graça e pede desculpas por ter acabado com o bicho daquele jeito. O ruivo diz com um sorriso sinistro que o jovem não precisa pedir desculpas por isso. Em seguida, ele aponta para o rapaz e avisa que já conseguiu encontrar o substituto perfeito para o bicho. Nisso somos apresentados a Diabel, uma bela e misteriosa maga com um sorriso bem simpático. Ela explica que sua única magia é a habilidade de copiar perfeitamente quem ela mais ama. A jovem maga revela que a pessoa por que ela é perdidamente apaixonada é ninguém menos que Diabel solta um suspiro dramático enquanto fica totalmente vermelha de tanta vergonha. Ela cobre o rosto com as mãos tentando disfarçar sua reação exagerada ao pensar nele. A maga grita dramaticamente que a beleza do Rei Demônio é tão radiante que chega a cegá-la. O próprio Rei Demônio, deitado em seu trono, pede com desdém para ela parar com esse teatro todo. Diabel sai correndo alegremente confirmando que está completamente apaixonada por seu soberano. Ela sabe que é o ser mais poderoso que existe e que nenhum outro demônio se compara a ele.
O soberano vive de forma totalmente livre e sem se importar com nada ao seu redor. A fama do Rei Demônio é gigantesca, ele é conhecido por ser uma figura extremamente temida. Ele também é conhecido por agir com uma crueldade implacável contra qualquer um que se oponha. A jovem maga observa tudo de perto com seus olhos vermelhos brilhando de admiração. Ela fica ainda mais encantada ao lembrar da forma carinhosa como ele costuma tratá-la. Todos os demônios o adoram, mas de repente um humano surge do lado de fora gritando por ele. Uma senhora idosa carrega uma tocha na neve gritando furiosamente pelo temido soberano. Ela grita que veio buscar a cabeça do Rei Demônio por causa de um grande rancor do passado. O Rei Demônio lembra que destruiu uma ordem de cavaleiros humanos inteira algum tempo atrás. A senhora continua gritando com todas as suas forças no meio daquela terrível nevasca. Diabel pergunta se deve eliminá-la, mas o Rei Demônio diz para deixá-la até que fique cansada. A maga percebe que o número de humanos tentando atacar o castelo tem aumentado bastante. Ela começa a se preocupar com a possibilidade de os humanos iniciarem uma invasão em massa. Seu maior desejo é se tornar forte o suficiente para proteger o seu amado com as próprias mãos. Para monitorar as ações dos humanos de perto, ela decidiu se infiltrar em um vilarejo deles. A maga caminha por uma floresta densa, passando perto de alguns corpos caídos no chão. Fingindo estar ferida, Diabel grita que monstros atacaram para ganhar a confiança de todos. Ela se disfarçou como uma maga fraca e ingênua para entrar facilmente no grupo dos humanos. Para não levantar nenhuma suspeita, ela sempre agia de forma muito caridosa com os aldeões. A jovem manteve essa farsa perfeitamente por 2 longos anos sem que ninguém desconfiasse. Tudo muda quando um decreto real é anunciado de repente para todos os moradores da vila. O decreto exige a invocação de um herói de outro mundo, deixando Diabel em pânico completo. Ela não quer perder sua boa reputação, mas também não pode invocar alguém que mate seu amado. Os aldeões começam a pressionar a jovem maga e agradecem por terem ela ali para fazer o ritual. Sem nenhuma outra opção, Diabel se prepara para iniciar o círculo mágico diante de todos. Ela sabe que a força e a precisão do herói invocado dependem da quantidade de mana usada. Por isso, ela decide gastar o mínimo de energia possível para invocar um guerreiro inútil. A maga torce para que o ritual traga apenas algum fracassado qualquer com um nome parecido. Diabel fica completamente chocada ao perceber que acabou invocando um guerreiro incrivelmente poderoso de verdade. A maga se pergunta se é um prodígio da invocação, já que aquele chute do rapaz revelou uma força descomunal. Ela fica irritada por ter ajudado os humanos mesmo sendo uma serva leal ao temível Rei Demônio. Falta apenas um mês para o grande encontro de todos os heróis convocados no Palácio Real. O Guerreiro Ruivo avisa que eles têm exatamente esse tempo antes da reunião oficial dos defensores. Ele garante que vai treinar o rapaz intensamente para transformá-lo em um herói muito mais forte. Song escuta tudo aquilo totalmente tenso e nervoso, sem saber como vai sobreviver a esse treinamento. Diabel decide que vai esconder a fraqueza de Song para poder eliminar pessoalmente cada um dos outros heróis. O jovem protagonista percebe que sua única alternativa realista é continuar fingindo ser o herói perfeito. Um mês se passa e o grupo finalmente chega ao imponente Palácio Real para o grande encontro. O rei Etelinda recebe a todos com entusiasmo, chamando os guerreiros de maiores salvadores do reino. Os heróis mais poderosos de várias dimensões se apresentam diante do trono real de forma imponente. Song caminha confiante com suas vestes brancas de artes marciais, fingindo ter o controle da situação. Porém, em seus pensamentos, ele sabe perfeitamente que não ficou nem um pouco mais forte durante o mês. O rapaz lamenta por continuar fraco e reclama mentalmente daquela roupa simples em vez de uma armadura. Diabel, disfarçada como freira, o encara com um olhar sombrio que deixa o rapaz totalmente desconfortável. Ela assume o papel de guia oficial do grupo, enquanto planeja secretamente acabar com a vida de Song ali mesmo. O rei começa a explicar com preocupação que o terrível Rei Demônio é uma ameaça sem precedentes. Ele conta que o vilão é um louco extremamente perigoso que quase destruiu o reino apenas por tédio. Ao escutar isso, a maga disfarçada se enche de orgulho por servir a um líder tão perverso e admirável. Inúmeros cavaleiros e magos de elite foram derrotados pelo vilão, deixando um rastro enorme de destruição. O soberano comenta que o líder dos demônios tem agido de forma suspeitosamente silenciosa ultimamente. Song escuta aquilo e pensa consigo mesmo se esse silêncio todo não deveria ser considerado algo bom. O rei alerta que o inimigo é como uma bomba relógio prestes a iniciar um plano maligno e gigantesco. Ele revela aos guerreiros que existe apenas uma única maneira garantida de derrotar o grande vilão. Os heróis precisam caçar e derrotar um por um os 5 subordinados mais poderosos do Rei Demônio. Eles devem recuperar as chaves do castelo que estão com esses generais para iniciar a invasão final. Diabel fica pensativo ao lembrar que o próprio Rei Demônio entregou uma dessas chaves para ela guardar. O rei Etelinda desce do trono e começa a implorar desesperadamente pela ajuda daqueles guerreiros. Ele se curva no chão e implora para que eles derrotem o vilão e tragam de volta a paz para seu povo. Song fica totalmente sem graça e pede educadamente para que o monarca se levante do chão de uma vez.
O guerreiro ruivo esboça um sorriso sarcástico e zomba da postura desesperada do velho governante. Ele puxa sua imensa espada e diz que o trabalho deles é apenas eliminar o rei demônio sem muita conversa. Alguns heróis ficam chocados com a audácia do ruivo enquanto outros parecem se divertir com a atitude. O guerreiro ruivo afirma que não há motivos para todos eles perderem tempo trabalhando juntos na missão. Ele golpeia o chão do palácio com imensa força, quebrando as lajes de pedra e assustando as pessoas ali. Ele sugere de forma ameaçadora que os heróis lutem entre si em um combate mortal ali mesmo na sala. O rapaz insano diz que o último sobrevivente da batalha poderá derrotar o rei demônio sozinho facilmente. O rei Telinda fica completamente aterrorizado ao ver a insanidade daquele herói que ele mesmo invocou. O guerreiro musculoso começa a se preparar para o combate, demonstrando que aceitou o desafio insano. Outro herói do grupo apenas observa com um sorriso arrogante e ansioso para testar suas próprias habilidades. Diabel ficha desespero pedindo calma, enquanto torce secretamente para que ele se mate de uma vez. Song entra em pânico completo ao perceber que nenhum daqueles guerreiros se importa de verdade com a paz. O Ruivo insiste que a melhor opção é os heróis do Arai para decidir quem é o guerreiro mais forte dali. O protagonista treme de medo e se questiona se aquele grupo de salvadores realmente vai dar certo. Ele entra em desespero total, pensando em uma maneira rápida de fugir antes que o combate comece de verdade. O guerreiro de armadura futurista fecha os olhos irritado com toda aquela discussão infantil do grupo. Ele dá um passo à frente e critica os outros por falarem em força enquanto o reino enfrenta uma crise. O herói de armadura questiona como eles podem cair tão facilmente em uma provocação barata daquelas. E ele conclui dizendo com desdém que a atitude deles apenas mostra o nível medíocre de onde eles vieram. O guerreiro de armadura futurista fica de frente para o Ruivo encarando com seriedade. O Ruivo fica irritado com o tom do oponente enquanto a garota velocista decide interromper. O guerreiro ignora a provocação e pergunta diretamente qual será a recompensa por derrotar o rei demônio. Song fica pensativo ao perceber que ninguém havia mencionado nada sobre prêmios ou recompensas antes. Diabel apenas observa em silêncio absoluto, esperando para ver qual será a resposta do monarca. O rei explica que qualquer pessoa com energia mágica é capaz de utilizar magias naquele mundo. Ele continua dizendo que aqueles que nascem com essa energia natural se tornam grandes magos. O guerreiro de armadura interrompe perguntando que toda aquela explicação tem a ver com a recompensa deles. O governante revela que o rei demônio possui uma quantidade infinita de mana acumulada em seu corpo. Ele explica que quem derrotar o vilão e absorver seu poder poderá criar vida e se transformar no que quiser. Os guerreiros escutam atentamente aquela informação valiosa sobre o prêmio final da jornada. O monarca acrescenta que o vencedor poderá até mesmo alterar a realidade e realizar qualquer desejo. Song fica em choque absoluto ao descobrir que terá o poder de realizar qualquer desejo se vencer o vilão. Diabel entra em pânico mental ao lembrar que o rei demônio nunca usa magia e se culpa por não tê-lo avisado. Ela se lembra de quando sugeriu ensinar magia ao seu mestre, mas ele recusou, dizendo que já era forte o bastante. A maga fica furiosa com a ganância dos humanos e cogita desistir do disfarce para acabar com todos ali mesmo. O herói de armadura concorda com os termos do rei e avisa que o grupo vai partir imediatamente para a missão. O guerreiro ruivo tenta impedi-lo, gritando que os dois ainda precisam resolver as diferenças em combate. O guerreiro de armadura responde friamente que eles não têm tempo a perder com brigas desnecessárias. Ele diz que enquanto eles perdem tempo discutindo, muitas pessoas inocentes estão morrendo lá fora. O rapaz ruivo fica sem palavras e apenas observa o oponente com um olhar de pura indignação. Song fica confuso, pois se lembra claramente de o rei ter dito que os demônios estavam inativos no momento. O jovem herói começa a se questionar com quem o guerreiro de armadura está tão preocupado de verdade. Ele encara as costas do guerreiro pensativo, sem entender o real motivo de tanta pressa para a batalha. O ruivo decide deixar o assunto de lado, aceitando que não vale a pena insistir naquela discussão. Ele comenta que lutar em um lugar tão apertado quanto aquela sala do trono estragaria a diversão do combate. Com isso, o rapaz se vira de costas e começa a caminhar decidido a iniciar a jornada de uma vez. Ele chama todos para irem logo acabar com o rei demônio enquanto o grupo de heróis se prepara para partir. Song diz que está feliz pela presença de Diabel, enquanto a maga jura mentalmente que vai acabar com a vida dele. A noite cai sobre o reino com uma linda lua cheia iluminando o céu estrelado e cheio de nuvens. No palácio, o rei conversa com o mago de cabelos roxos, que confirma que todos os heróis já partiram. O mago de cabelos roxos pergunta ao monarca qual foi a sua real impressão sobre os novos salvadores. O rei suspira admitindo que achou todos eles extremamente rudes e completamente egoístas. Apesar dos defeitos, ele lamenta dizendo que eles não têm outra escolha a não ser confiar no grupo. O rapaz de cabelos roxos avisa o rei com seriedade que o momento decisivo finalmente chegou. O monarca concorda, de forma melancólica, sabendo que está prestes a acontecer naquele palácio.
Passos pesados começam a ecoar pelo salão, anunciando a chegada de uma presença extremamente perigosa. O demônio poderoso surge na sala, se espreguiçando com deboche e avisando que o tempo deles acabou. Ele cumprimenta a todos com um sorriso sádico, dizendo que veio tratar de um assunto bastante entediante. O mago do reino apenas observa o invasor em silêncio absoluto, com uma expressão de pura tensão. O demônio abre um pergaminho antigo e lembra que o antigo rei havia assinado um contrato muito claro. O acordo proibia a família real de pedir ajuda externa em troca de não ser atacada pelos demônios. Ele se aproxima do rei e toca seu rosto de forma ameaçadora, lembrando as consequências de quebrar o trato. Com um sorriso macabro, o monstro deixa claro que a punição para quem quebra o contrato é a morte. Ele comenta com desdém que o predecessor do rei cometeu um erro terrível ao assinar aquele documento. O demônio zomba do sacrifício do antigo rei para invocar os heróis e salvar seu povo da destruição. Ele afirma que um contrato deve ser cumprido e pergunta ao governante se ele tem alguma reclamação. O monstro encara o rei com ódio por ele ter ousado invocar os salvadores de outros mundos sem permissão. O monarca rebate dizendo que a invocação dos heróis deve ter sido um golpe bem duro para os demônios. O invasor ignora a provocação e se despede do monarca, indicando que o destino dele está selado. O terrível demônio parte para o ataque definitivo contra o indefeso rei que aguarda seu fim. Em seus momentos finais, o monarca se lembra com carinho de Poina, sua leal guerreira. Ele lamenta profundamente por ter deixado um fardo tão pesado nas costas de sua protegida. Poina aparece ferida e coberta de sangue, lembrando de toda a dor que passou no passado. O rei acreditava que Song seria o único capaz de vencer o rei demônio após passar pelo treino. A guerreira jura para si mesma que o sacrifício de seu amado soberano não terá sido em vão. Ela se lembra do rei quando ele ainda estava vivo e cuidava dela com muita dedicação. O monarca costumava fazer carinho na cabeça de Poina quando ela era apenas uma jovem órfã. Ela sorri alegremente, sentindo-se acolhida e protegida pelo homem que a salvou do World. De volta ao presente, a jovem jura que fará Song cumprir seu dever e eliminar o rei demônio. Enquanto isso, o protagonista corre desesperadamente tentando entender o motivo de estar ali. Song está completamente exausto e se pergunta por que raios precisa continuar correndo tanto. Pouco antes, Diabel havia explicado animada que o primeiro general demônio estava naquele caminho. O guerreiro de armadura concorda em se apressar enquanto os outros heróis correm pela floresta. Song percebe que todos estão se movendo muito rápido, enquanto ele mal consegue acompanhar o ritmo. O jovem reclama indignado porque o rapaz de armadura está usando propulsores para voar na frente. Os outros parecem tão tranquilos que o protagonista se sente envergonhado demais para pedir uma pausa. Poina corre com um sorriso selvagem no rosto, ansiosa para encontrar o primeiro inimigo pelo caminho. Song fica indignado ao notar que outro herói está simplesmente pilotando uma moto mágica brilhante. O motoqueiro sugere que todos se apresentem durante o trajeto para passar o tédio da viagem de forma leve. Ele se apresenta como Lark Miller e diz que deseja acabar com a guerra em sua terra natal se vencerem. A jovem velocista Sherry Fank revela seu nome, mas admite que ainda não pensou em qual desejo pediria. O rapaz de armadura se apresenta como Enzo Carter e diz que precisa voltar para casa o quanto antes. Song tenta falar seu nome, mas mal consegue respirar de tanto cansaço e implora desesperadamente por água. O gigante musculoso Jati se apresenta rindo e diz que seu grande desejo é ganhar muito dinheiro. Poina diz seu nome com deboche e afirma que seu verdadeiro objetivo é se tornar o próximo rei demônio. Ela provoca Enzo chamando-o de reclamão, mas o guerreiro de armadura apenas a ignora completamente. Poina, então, inventa uma história dramática dizendo que precisa de um remédio raro para seu namorado doente. Ela sorri de forma sádica, pensando que uma mentira comovente faria os outros pararem de olhá-la torto. Enzo rebate friamente, dizendo que ela está apenas falando um monte de bobagens sem o menor sentido. O guerreiro de armadura aponta o dedo de forma autoritária, deixando a ruiva extremamente irritada. Song fica totalmente acuado no meio daquela discussão acalorada sem saber o que fazer para acalmá-los. De repente, uma criatura gigantesca e assustadora surge da floresta bloqueando a passagem do grupo. Diabel fica animada ao notar que a primeira ameaça real finalmente apareceu para testar os heróis. A maga torce secretamente para ver o poder deles e deseja que todos sejam eliminados ali mesmo. A fera avança ferozmente contra Enzo e Poina, que se preparam de imediato para receber o ataque direto. Os dois guerreiros desviam com extrema facilidade do bote inicial, demonstrando reflexos impressionantes. Eles encaram o oponente com desprezo, afirmando que aquela criatura não passa de um monstro insignificante. A ruiva avança com velocidade absurda, brandindo sua espada gigante, pronta para fatiar o inimigo. Enzo saca sua arma futurista de alta tecnologia e diz para a garota não atrapalhar seu disparo certeiro. Ele dispara um feixe de laser gigantesco que corta o cenário com uma potência destrutiva impressionante. O ataque atinge o monstro em cheio, sem dar a menor chance de defesa ou reação para a criatura.
A fera é completamente pulverizada em segundos, restando apenas pedaços caindo ao chão ao redor deles. Jabang observa aquela demonstração de poder avassalador em choque, percebendo que eles são fortes demais. Enzo grita irritado com a ruiva, exigindo que ela pare de se intrometer nos ataques dele de uma vez. Ela responde gritando com a mesma intensidade e exigindo que ele pare de atrapalhá-la na batalha. Son fica com uma cara de tacho e se sente envergonhado por ter entrado em pânico por um monstro tão fraco. O rapaz de armadura avisa que o grupo vai continuar avançando enquanto a jovem ruiva concorda com desdém. Sem perder tempo, os heróis voltam a correr em alta velocidade, deixando o protagonista para trás novamente. Song solta um longo suspiro e recomeça a correr cansado, tentando de tudo para não ser deixado para trás. Song fica em silêncio absoluto e começa a se questionar se aquela jornada está realmente correta. Ele achava que uma aventura de fantasia seria mais clássica e lenta, mas tudo parece um speedrun maluco. De repente, um grito de pânico ecoa de longe, assustando o protagonista e cortando seus pensamentos. Alguém implora desesperadamente por socorro, chamando a atenção imediata dos heróis que param de correr. Enzo avisa que vai resolver a situação enquanto Poina reclama dizendo que já estava indo fazer isso. Song e Diabel chegam ao local e ficam totalmente surpresos com a cena terrível que encontram diante deles. Uma das casas do vilarejo está completamente em chamas, espalhando fumaça escura por todo o céu da região. Criminosos armados mantêm uma mulher ferida e uma criança pequena como refém sem a menor piedade. Song se pergunta o que está acontecendo ali ao ver vários moradores da vila sendo capturados por bandidos. O líder do grupo declara que agora aquele vilarejo pertence oficialmente aos terríveis bandidos Águia. Enzo zomba do nome do grupo e manda que todos os bandidos deem fora dali imediatamente se quiserem viver. O herói de armadura dispara uma rajada de energia certeira diretamente contra um dos bandidos que avança. O golpe atinge o criminoso em cheio, rasgando suas vestes e deixando os outros cúmplices em pânico total. Jat comenta com Song que aquele país parece ter de tudo, desde monstros terríveis até bandidos violentos. O chefe dos bandidos corre assustado ao ver seus capangas sendo derrotados tão facilmente pelos heróis. Sem demonstrar nenhuma emoção, Enzo prepara sua arma tecnológica para disparar mais uma vez contra o grupo. Ele dispara várias rajadas de laser, eliminando os criminosos rapidamente com uma precisão cirúrgica. Um dos bandidos fica paralisado de pavor ao perceber o poder absurdo e implacável daqueles invasores. Poina salta do alto com uma risada maníaca e assustadora, pronta para atacar o chefe dos criminosos. Ela atinge o líder do bando com um golpe brutal de sua espada gigante, espalhando sangue por todo lado. A garota desfere um soco violento no rosto do criminoso que cambaleia e geme de dor com um forte impacto. Ela bloqueia com facilidade a tentativa de reação do oponente usando sua imensa lâmina como escudo. A jovem ruiva exibe um sorriso sádico e amedrontador por trás da lâmina, revelando seu instinto cruel. Enquanto isso, a velocista Cheryl se aproxima de um garotinho assustado e pergunta se ele está bem. O menino olha para a jovem com lágrimas nos olhos e pergunta timidamente quem são eles de verdade. Ela sorri de forma amigável e responde que eles são os heróis encarregados de salvar aquele mundo. Mas por dentro ela pensa que o estilo brutal de luta de seus companheiros os faz parecer mais bandidos. Son corre para ajudar outro garotinho da vila que estava encolhido de medo no meio da confusão. O protagonista protege o garoto com seu próprio corpo e diz para ele se esconder atrás dele com segurança. De repente, um bandido gigante surge atrás de Song furioso por ver o herói atrapalhando seus planos. O Brutamontes ergue seu enorme porrete de madeira e ataca Song com todas as suas forças, mandando-o sumir. Son fica paralisado de puro pavor, encarando a imensa arma que está prestes a esmagá-lo sem piedade. O rapaz não consegue se mover nem desviar o olhar, aceitando o terrível destino com os olhos arregalados. Um disparo rápido e preciso de Enzo corta o ar e bloqueia o ataque mortal do gigante no último segundo. A poeira abaixa, revelando que o golpe foi parado, salvando a vida de Song e da pequena criança da vila. Song agradece, envergonhado e com a voz trêmula por ter sido salvo de uma situação tão perigosa assim. Ele chama pelo nome de Enzo, que o encara de volta com uma expressão extremamente séria e fria. O guerreiro de armadura dá uma bronca dizendo que Song também é um herói e deveria aprender a se defender. O protagonista concorda humildemente de cabeça baixa enquanto Enzo se vira e começa a se afastar. O rapaz fica profundamente abalado com o comentário, sentindo uma enorme frustração com sua fraqueza. As palavras duras de Enzo continuam ecoando repetidamente em sua mente, deixando-o ainda mais desanimado. Song se lembra das humilhações constantes que sofria de seu antigo chefe na Terra por causa de seus erros. Ele olha para as próprias mãos e se pergunta triste se alguma coisa realmente mudou em sua nova vida. Do alto de uma árvore, o guerreiro musculoso Jat o observa pensativo com um olhar muito intrigado. O gigante de cabelos brancos fica encarando o protagonista, fascinado pela postura firme que ele demonstrou. Jat reflete surpreso sobre o fato de o rapaz não ter demonstrado nenhuma intenção de desviar da arma.
Ele admira a coragem de Song por não ter piscado ou desviado os olhos diante daquele ataque mortal. O grandalhão sorri de canto, achando que o rapaz, na verdade, possui uma força mental absurda e destemida. Ele salta do galho, caindo de pé bem na frente de Song, que leva um susto enorme com a aparição repentina. Jat exibe um grande sorriso simpático e pergunta de forma amigável se o nome do rapaz é mesmo Song Iseok. Song pergunta se aquele é o gigante Jat e o homem confirma enquanto o rapaz acha ele assustador. O grandalhão questiona quando o protagonista vai finalmente mostrar do que ele é capaz de verdade. Jat comenta que os outros heróis do grupo já acabaram com quase todos os bandidos do vilarejo. Song tenta disfarçar sua fraqueza e diz para não subestimarem após ter sofrido tanto na corrida. De repente, um bandido sobrevivente surge de cima tentando atacar os dois no meio da conversa deles. Com extrema agilidade, o gigante intercepta o inimigo segurando a cabeça dele com apenas uma mão. O Brutamontes arremessa o oponente contra o chão com uma força destrutiva inacreditável de se ver. O vilão solta um grito de dor extrema enquanto seu rosto é esmagado brutalmente contra a terra dura. O impacto é tão forte que sangue espirra para todos os lados, deixando o bandido caído sem reação. Song assiste àquela cena brutal completamente aterrorizado com a frieza do seu companheiro de equipe. Jat exibe uma expressão sádica enquanto continua finalizando o alvo sem demonstrar qualquer piedade. Ele crava uma lâmina afiada diretamente no oponente para garantir que a ameaça foi totalmente eliminada. O grandalhão ergue o corpo do inimigo pelo pescoço, exibindo seu imenso poder físico para o colega. Mais sangue jorra com violência, colorindo o cenário de vermelho naquele momento sombrio da batalha. O guerreiro de cabelos brancos dá um sorriso calmo, como se aquilo não passasse de uma brincadeira leve. Jat reclama com tranquilidade que o sangue acabou espirrando todo no seu próprio rosto limpo. Ele limpa a sujeira da testa e pergunta para o protagonista o que ele estava tentando dizer antes. O gigante diz que não conseguiu escutar direito o que foi dito por causa do barulho da luta rápida. Song inventa rapidamente que só está guardando sua energia para os momentos de real perigo do caminho. Os aldeões se reúnem felizes para se despedir e agradecer imensamente aos bravos heróis pela ajuda. Com a situação resolvida no vilarejo, o grupo volta a correr apressadamente pela imensa floresta verde. O protagonista chama Diabel no canto, mas ela finge ser simpática enquanto ele pede para ela não falar assim. Song pergunta em tom de sussurro se ela tem alguma informação secreta sobre o primeiro general demônio. A garota fica em silêncio por um breve instante antes de revelar. Ela se lembra de quando tinha apenas 15 anos e começou a trabalhar como serva humilde no castelo do rei demônio. O outro demônio do local de longos cabelos loiros escuta a apresentação da jovem, de forma desconfiada. A guerreira loira percebe quem ela é e comenta que o rei demônio já havia falado sobre a chegada da jovem. Querendo agradar, Diabel pergunta timidamente se a guerreira sabe do que o rei demônio mais gosta de verdade. A loira responde de forma séria, revelando que o soberano gosta de ver o seu enorme castelo sempre limpo. Ela sugere que a novata comece a fazer faxina, e a pequena garota passa o dia inteiro limpando com esforço. Diabel se apresenta orgulhosa para o soberano, anunciando que limpou sozinha todo o Palácio dos Demônios. O soberano encara a garota confusa e diz friamente que fazer faxina é apenas uma grande perda de tempo. Ele diz que ela deveria ter usado o tempo treinando, enquanto a loira dá risada da piada pelas costas dela. A pequena maga fica vermelha de raiva ao perceber que foi enganada pela guerreira veterana de forma boba. A guerreira loira gargalha na cara da menina, zombando da inocência dela ter caído naquela mentira boba. Diabel resmunga irritada sobre o passado, enquanto Song fica confuso e ela rapidamente disfarça o comentário. Enzo para o grupo e avisa com seriedade que eles finalmente chegaram ao covil do primeiro general demônio. Song observa a estrutura diante de seus olhos, totalmente chocado e assustado com o clima sombrio do lugar. Diante dele se ergue um castelo gigantesco que abriga o primeiro dos generais do temível exército inimigo. O protagonista engole em seco ao encarar uma imponente construção, sabendo que a batalha real vai começar logo. Enzo sugere que o grupo avance com bastante cuidado para não caírem em nenhuma armadilha inimiga pelo caminho. Poina discorda, imediatamente exibindo um sorriso arrogante e confiante de quem não teme perigo nenhum. A ruiva avança correndo em alta velocidade, decidida a invadir o castelo pela porta da frente sem sutileza. Ela dá um passo firme bem na entrada, mas nem percebe que está pisando em uma marca estranha no chão do local. Um círculo mágico dourado brilha intensamente sobre o pé da garota, indicando a ativação de uma armadilha. Uma explosão massiva de fogo consome toda a entrada do castelo, arremessando poeira e fumaça para todo lado. Do lado de dentro do castelo, a guerreira loira escuta o barulho do estrondo e acorda confusa com o tremor. O primeiro general do exército inimigo surge na entrada e pergunta, friamente, quem são os invasores dali. A demônio de chifres vermelhos encara o grupo com um olhar calmo e ameaçador, pronta para a grande batalha. Diante da presença da poderosa general, o clima fica tenso com todos os heróis se preparando para o combate.
Enzo e os outros heróis olham seriamente para a poeira da explosão após o ataque impetuoso de Poina. O guerreiro de armadura reclama de forma ranzinza, lembrando que tinha avisado para avançarem com cuidado. Os outros companheiros de equipe observam em silêncio absoluto a fumaça baixar, revelando o que sobrou dali. A general inimiga encara o grupo e pergunta com desdém se eles são os famosos heróis que vieram desafiá-la. De repente, a demônio loira paralisa por um instante ao notar algo muito incomum no grupo de invasores. Ela encara a freira disfarçada, sentindo que já viu aquele rosto delicado em algum lugar do passado. Diabel entra em pânico completo, achando que sua identidade secreta como serva leal foi totalmente descoberta. No entanto, a general deixa a dúvida de lado e começa a dar passos firmes na direção dos guerreiros humanos. Ela avisa com frieza que nenhum ser humano que cruzou seu caminho conseguiu sair vivo para contar a história. Diabel e a inimiga se encaram em silêncio, mantendo a farsa enquanto a tensão cresce entre as duas no salão. Sem perder tempo com conversas, a ruiva Poina salta com tudo brandindo sua espada para iniciar o primeiro ataque. Com um sorriso calmo, a oponente evoca círculos dourados que materializam mísseis explosivos bem no ar. Poina regala os olhos completamente surpresa ao ver aquele tipo de armamento tecnológico surgir do nada. Uma sequência rápida de explosões acontece no ar, bloqueando o avanço agressivo da guerreira ruiva. Diabel observa com extrema atenção o poder destrutivo da rival e sussurra o temido nome de Eregion. Ela se lembra do feitiço devastador que permite criar e controlar bombas no ar livremente contra os inimigos. Há 2 anos, inúmeros guerreiros tentaram invadir o castelo para roubar a chave que estava sob a guarda dela. Todos os desafiantes que ousaram enfrentá-la acabaram sendo obliterados pelas explosões sem dó nem piedade. Eregion costumava descansar sobre os corpos derrotados, provocando sobreviventes por serem fracos demais. Ela caçava impiedosamente qualquer humano que tentasse recuar ou fugir de suas terríveis armadilhas de fogo. Gritos desesperados de dor ecoavam pelo campo enquanto mais explosões consumiam as forças dos invasores. Diabel se pergunta preocupada quantos heróis do grupo atual vão conseguir sobreviver contra essa oponente. A general de chifres vermelhos encara o grupo de heróis esperando pacientemente pela próxima investida deles. Jati decide entrar no combate e avisa ao protagonista que também vai atacar a inimiga com tudo agora. Eregion dá um sorriso confiante ao ver mais um guerreiro forte se preparar para avançar na sua direção. Um clarão de pura energia brilha no campo de batalha, anunciando o início de mais um confronto violento. O grandalhão corre em alta velocidade, zigue-zagueando, com suas adagas para tentar confundir os olhos da rival. A demônio comenta com deboche que avançar em linha reta contra ela é uma estratégia totalmente inútil. Jati exibe um sorriso irônico, sugerindo que a general não deveria ter tanta certeza de sua vitória rápida. Ele se move tão rápido que a oponente mal consegue acompanhar a trajetória de seu avanço com os olhos. Ela fica em choque absoluto ao perceber que o imenso guerreiro simplesmente desapareceu de sua linha de visão. Jati ressurge de forma fantasmagórica bem atrás das costas da general, pronto para desferir um golpe fatal. A oponente percebe a presença, mas sabe que é tarde demais para conseguir esquivar daquela lâmina afiada. O som metálico de um bloqueio perfeito ecoa pelo salão, mostrando que alguém interferiu no ataque mortal. Jati pro golpe de imediato e fita a pessoa que ousou atrapalhar sua jogada com extrema seriedade. Poina havia saltado no meio do caminho usando sua própria espada gigante para impedir a finalização de Jati. A ruiva grita furiosa para o grandalhão não se intrometer porque aquela presa pertence exclusivamente a ela. O gigante apenas sorri de canto, comentando consigo mesmo que já esperava por uma atitude egoísta dessa. Eregion fica completamente confusa, sem entender o motivo de os dois aliados estarem brigando entre si. Jati analisa a situação friamente, percebendo o nível de perigo que aquela intromissão desnecessária causou. Ele sabe que se não tivesse controlado sua força no último segundo, teria acabado ferindo gravemente a ruiva. A lâmina gigante da garota acaba se partindo ao meio devido ao terrível impacto do ataque desferido por ele. Jati reflete que eles venceriam facilmente se lutassem juntos como uma equipe de verdade contra o alvo. Mas com um trabalho em equipe tão desastroso, eles acabam atrapalhando mais uns aos outros do que ajudando. Song assiste a toda aquela discussão, boba, totalmente sem graça e com uma gota de suor escorrendo pelo rosto. O jovem piloto da moto observa a desorganização de seus companheiros com um olhar sério e muito desapontado. Sherry Feng também fica perplexa, sem saber o que fazer diante de tanta teimosia e falta de foco dos aliados. Enzo Carter permanece totalmente imóvel, encarando aquela vergonha alheia em silêncio absoluto e profundo. Ele resmunga com extrema irritação, lembrando que tinha avisado que eles não tinham tempo para brincadeiras. O guerreiro de armadura libera sua imensa energia mágica azul, gritando furioso com os dois para pararem com isso. Enzo encara os companheiros com seriedade enquanto se prepara para intervir diretamente na briga deles. Ele dispara uma rajada massiva de energia azul na direção da general para forçar um recuo imediato dela. Poina olha surpresa para o ataque do aliado, percebendo que ele realmente perdeu a paciência com a discussão.
Enzo reclama furioso com a garota, dizendo que a teimosia dela está apenas atrapalhando a mira de seus disparos. A ruiva rebate o grito irritada, chamando o guerreiro de velho intrometido por atrapalhar sua diversão na luta. Do outro lado, a general inimiga zomba dos dois, mandando que eles sumam dali de uma vez junto com o grandalhão. Enzo range os dentes, completamente furioso com a petulância da demônio e da ruiva no meio do campo de batalha. E Fiorina avisa que se cansou de ficar presa no meio daquela palhaçada e começa a energizar sua arma de combate. Diabel assiste a tudo pensando que não pode culpar a rival por ficar irritada com a desorganização dos heróis. A demônio loira gira seu bastão articulado em alta velocidade, criando uma barreira de energia protetora ao redor. Ela desafia os heróis a atacarem todos de uma vez, garantindo que vai eliminar o grupo inteiro num único golpe. Com um movimento rápido de mãos, a general invoca um novo e poderoso círculo mágico dourado diante de si mesma. Um míssil de energia gigantesco surge do círculo, apontando diretamente na direção dos invasores do... Poina se defende usando o que sobrou de sua lâmina, mas o impacto da explosão do míssil é incrivelmente forte. A ruiva é arremessada para trás com violência pela força devastadora do ataque explosivo da general inimiga. Aproveitando a distração, Jaque surge sorrateiramente por trás do oponente para tentar acertar um soco fatal. Com ótimos reflexos, a general percebe a aproximação perigosa do gigante no último milissegundo do combate. Ela bloqueia com perfeição o soco potente de Jaque, usando seu bastão de metal e mantendo sua postura firme. O grandalhão fica impressionado com a velocidade de reação da adversária, mas mantém seu olhar frio e focado. Poins recupera rapidamente do golpe e sorri animada, dizendo que o combate está ficando interessante. As duas guerreiras voltam a se enfrentar no ar, trocando golpes velozes no meio do salão destruído do castelo. A ruiva exibe um sorriso selvagem avançando com determinação mesmo com sua principal arma estando quebrada. A general reage evocando vários mísseis teleguiados de uma só vez para encurralar a agressiva invasora. O ataque explode bem diante de Poina, cobrindo o local com chamas intensas e uma grande cortina de fumaça. Ereciana acerta um golpe físico poderoso, mandando a ruiva para longe no meio de toda aquela poeira da explosão. A general recupera o fôlego por um breve instante, mantendo seus olhos amarelos atentos a qualquer outro movimento. Enzo usa sua tecnologia para erguer um novo escudo de energia azul, protegendo os aliados do perigo imediato. Ele avisa que atacar sem pensar não vai funcionar, mas Poina o ignora e decide partir para cima mais uma vez. E Reshon prepara sua arma articulada, esperando friamente pela nova investida suicida da jovem garota ruiva. A garota corre com tudo na direção do oponente, pronta para colidir de frente em mais um embate de pura força. As duas se encaram prontas para o choque físico, enquanto a energia mágica ao redor delas se agita com violência. Porém, Jaque agarra a ruiva por trás, interrompendo o ataque dela e deixando a garota completamente confusa. Sem entender o que aconteceu, general olha ao redor e se pergunta se os seus adversários resolveram fugir. Jaque limpa o suor do rosto e sugere calmamente que os heróis parem um pouco para respirar e pensar melhor. Ele reúne todo o grupo atrás de uma imensa rocha para tentar bolar uma estratégia de combate mais organizada. Poina reclama furiosa, dizendo que não precisam de plano nenhum e que o grandalhão estragou a diversão dela. A ruiva teimosa garante que vai continuar atacando de frente até conseguir derrotar a maldita demônio loira. Jaque leva a mão ao rosto totalmente desanimado ao perceber que é impossível argumentar com a jovem ruiva. Ele desiste de tentar ajudar e deseja boa sorte na missão suicida enquanto Song percebe que o gigante desistiu. O protagonista timidamente levanta a mão, tentando chamar a atenção da colega para acalmar a situação. Song sugere de forma amigável que seria muito melhor se todos eles, pelo menos, conversassem um pouco sobre o plano. A garota se vira para ele com um olhar frio e confuso, sem entender o motivo de o rapaz estar se intrometendo. De repente, a general inimiga grita do outro lado da rocha, perguntando se os ratinhos decidiram se esconder ali. O míssil de energia gigantesco surge logo acima da cabeça de Song, deixando o jovem herói sem reação nenhuma. O projétil explode com extrema violência bem nas costas do rapaz, cobrindo toda a área com fogo e muita fumaça. Poina observa a fumaça baixar confusa sem entender direito o que acabou de acontecer com seu novo parceiro. Song aparece totalmente ensanguentado e ferido, caindo no chão após receber o impacto direto daquele míssil. Diabel disfarça um sorriso maldoso, comemorando internamente a primeira grande baixa do grupo de heróis humanos. Enzo e a velocista assistem àquela cena trágica, horrorizados ao verem o jovem guerreiro caído em estado grave. Poina fica totalmente desesperada e tenta se justificar, dizendo que achava que o rapaz iria desviar do golpe. O corpo inerte do rapaz aparece censurado de forma cômica, indicando que ele foi a primeira grande vítima do grupo. Um retrato fúnebre do herói Song Yuseok é exibido na tela, confirmando sua triste partida no meio do caminho. Jaque nota que as roupas do rapaz estão intactas, e Diabel explica que usou feitiço protetor nelas e não no rapaz.
Poina fica completamente suada e nervosa ao perceber a burrada monumental que cometeu contra seu próprio colega. Ela engole em seco e começa a gaguejar sem saber o que fazer ao notar que o protagonista realmente faleceu dali. A garota ruiva olha para o corpo inerte e repete em choque que o pobre rapaz de outro mundo acabou morrendo mesmo. Para entender como tudo chegou a esse ponto, a história precisa voltar um mês, no tempo no início do treinamento. Diabel aparece surpresa com a revelação enquanto a narrativa regressa ao momento crucial do passado deles. Naquela época, a jovem ruiva tinha acabado de descobrir qual era a verdadeira habilidade especial de Song. Ela explicou que o poder dele era a ressurreição completa com bônus de força física toda vez que ele morria. A garota comentou de forma pensativa que esse bônus de força absurda durava apenas cerca de 20 anos. Song achou aquela revelação bem decepcionante logo após ter completado uma semana desde sua invocação ao mundo. O rapaz reclamou que isso significava que ele precisaria morrer toda vez que quisesse lutar de verdade com alguém. Ele se lembrou da dor terrível que sentiu pouco antes quando acabou sendo perfurado no estômago pela espada dela. O jovem abaixou a cabeça completamente desanimado ao recordar do sofrimento físico que passou naquele dia. A lembrança de ter sido brutalmente empalado por uma lâmina de verdade ainda causava calafrios no protagonista. Ele entrou em pânico completo ao ver o sangue espirrando de seu corpo e percebendo que sua via estava no fim. Song desabou sem forças, enquanto a ruiva apenas observava, dizendo de forma sarcástica que ele era muito mole. A tela fica totalmente escura enquanto a voz da garota ecoa repetidamente chamando pelo nome do protagonista. Poina comentou com deboche que dormir por 2 dias inteiros após o susto era um exagero sem tamanho da parte dele. Song acordou sobressaltado em sua cama, gritando em choque ao descobrir que tinha ficado desacordado por 2 dias. A ruiva confirmou com naturalidade, enquanto o rapaz tentava se situar e entender as regras daquele mundo louco. Ela explicou de forma calma que o limite seguro para ressurreições do poder dele era de 3 vezes por dia. Caso ele morresse mais do que isso, sua mente fraca não aguentaria o trauma psicológico e buscaria uma fuga mental. Como consequência direta, ele acabaria dormindo profundamente, e em resumo as coisas ficavam bem limitadas. A guerreira explicou que o rapaz na verdade só podia utilizar o seu poder de combate por 60 ao dia. Son ficou pensativo e bastante preocupado ao perceber a enorme fraqueza de sua única grande habilidade de herói. Poina suspirou profundamente e avisou que precisava dar uma notícia muito séria e de forma bastante repentina. Ela chamou pelo nome de Song, encarando com um olhar melancólico e bastante incomum para sua personalidade. A guerreira sugeriu com seriedade que o jovem herói deveria desistir imediatamente de continuar com o treino. Ela explicou que, embora o poder dele pudesse alcançar o Rei Demônio, ele exigia uma precisão que o rapaz não tinha. A ruiva foi extremamente sincera ao afirmar que o rapaz simplesmente não tinha o talento necessário para lutar. Ela pediu desculpas por ter pegado tão pesado e prometeu que tentaria achar uma forma de mandá-lo de volta para casa. Para a surpresa da garota, o protagonista respondeu de imediato e com firmeza que não queria voltar de jeito nenhum. Ele disse que só precisava continuar treinando a sua própria morte, já que tecnicamente ele não morria de verdade. Poina ficou intrigada e perguntou o motivo de ele insistir tanto naquilo, sendo que era um tremendo chorão na terra. Song abaixou a cabeça e explicou que em seu mundo de origem existiam coisas que eram infinitamente piores que a morte. Curiosa, ela perguntou o que poderia ser tão terrível assim, e a mente do herói viajou de volta para sua antiga rotina. O rapaz lembrou do cansaço extremo que sentia todos os dias ao pegar o metrô lotado de manhã em sua antiga vida. Ele completou seu pensamento lembrando com desgosto da terrível e exaustiva rotina de ter que ir trabalhar todo dia. De volta ao presente, o protagonista ressurge das cinzas totalmente recuperado. Poina respira aliviada e sorri confiante, dizendo que sabia que um ataque fraco daquele jamais mataria o rapaz. Song a encara de forma desafiadora enquanto ela comenta achando estranho o fato de ele não ter desviado do projétil. O herói se prepara flexionando os joelhos pronto para liberar todo o poder acumulado em seu corpo ressuscitado. Com uma velocidade absurda, ele dispara em direção à batalha parecendo um verdadeiro projétil humano incontrolável. Poina assiste àquela demonstração de poder espantado ao notar o quanto o garoto ficou forte após a rápida morte. Song atinge a parede do local com imensa brutalidade, descarregando todo o seu potencial de combate naquele ponto. A estrutura de pedra sólida racha completamente sob a força do impacto, criando uma gigantesca teia de destruição. O vento gerado pelo golpe faz o cabelo de Poina balançar enquanto ela observa em choque a imensa força do herói. Jati e Diabel apenas assistem de longe de queixo caído, sem conseguir acreditar no que o rapaz acaba de realizar. Do ponto de vista de Poina, o protagonista, aparece coberto de sangue exalando uma pressão esmagadora. A jovem guerreira sente um arrepio percorrer sua espinha ao encarar aquele olhar assustador do colega. Ela se lembra da mesma sede de sangue que sentiu aos 10 anos de idade diante de um urso faminto na floresta. A garota engole em seco e fita o herói de canto, percebendo que a força dele agora é totalmente real.
Poina começa a se questionar com muito medo se realmente está sentindo pavor daquele rapaz que era tão fraco. Mas na verdade, Song só está cobrindo o próprio rosto tentando segurar o vômito por causa da dor da ressurreição. Enquanto ele se recupera da náusea, um novo míssil disparado pela General avança em sua direção no salão. O protagonista entra em pânico completo ao notar o perigo, achando que vai morrer de novo logo após reviver. Poina age rápido e usa o que sobrou de sua espada quebrada para rebater o projétil, salvando o colega do golpe. Song tenta agradecer envergonhado, mas a ruiva o interrompe rudemente, dizendo para esquecer os agradecimentos. Ela exige que o rapaz explique logo o plano de combate de forma muito simples e fácil de ser compreendida. E a Ti comenta de volta na rocha que o plano traçado por eles, na verdade, é algo bem simples de executar. Ele explica que como a General consegue atacar de perto e de longe, eles devem usar a mesma tática contra ela. Enzo ouve a explicação em silêncio, enquanto Poina aguarda para saber quais serão os próximos passos do grupo. Já Ti sorri de canto sugerindo que o grupo de heróis faça exatamente a mesma coisa contra a oponente loira. O gigante pergunta se os demônios têm fraquezas e Diabel pensa nervosa, que não quer revelar nada para eles, mas para manter o disfarce, ela mente dizendo que eles morrem se os chifres forem cortados fora no combate. Já Ti concorda com a cabeça gravando aquela valiosa informação em sua mente para usar na batalha decisiva. Poina se prepara para avançar novamente, enquanto Enzo se posiciona logo atrás dela, com sua arma tecnológica. A general inimiga sorri ao ver que os adversários finalmente decidiram sair de trás da barreira de pedra. Ela pergunta ao guerreiro de armadura de forma debochada o motivo de ele estar vindo lutar totalmente sozinho. Enzo ignora a provocação, enquanto Jat tenta brincar com o aliado do grupo para descontrair o clima tenso. O gigante aconselha o rapaz de armadura a manter a calma de forma amigável, chamando-o pelo apelido de Senhor. Embora Enzo odeie ser chamado assim, ele decide deixar o incômodo de lado para se focar totalmente no combate. Eresion avisa que vai caçar e eliminar cada um deles lentamente, evocando mais um enorme círculo de magia. O guerreiro de armadura futurista prepara sua poderosa arma, que começa a brilhar com uma intensa energia azul. Ele dispara uma rajada precisa e devastadora, cortando o ar diretamente na direção das bombas da General. A colisão de energias gera uma explosão de luz ofuscante, limpando o caminho das armadilhas da adversária. E a Sion fica surpresa ao perceber que o disparo do herói de armadura destruiu todas as suas bombas aéreas. Mais uma explosão clareia o cenário, enquanto a demônio loira tenta recuperar o controle da situação no salão. Ela comenta animada que fazia muito tempo, desde que teve um embate de puro poder de fogo contra algum rival. A oponente evoca mais um míssil de energia gigantesco e manda o guerreiro se preparar para receber o golpe. Enzo encara com extrema frieza, desafiando-a a atacá-lo logo com tudo que tem de melhor naquela batalha. De repente, a general escuta uma risada selvagem vindo de cima e olha pro alto, totalmente surpresa com o som. Poina surge caindo do teto em alta velocidade rindo de forma maníaca, pronta para desferir mais um ataque. E Reshon zomba dizendo que já conhece todos os truques da ruiva e manda que ela saia de seu caminho de uma vez. No mesmo instante, o rifle de Enzo começa a carregar mais um disparo potente, acumulando energia brilhante azul. A general percebe a luz azul se expandindo atrás de si e se vira rapidamente sentindo o enorme perigo chegar. Ela levanta sua arma para se defender, questionando se ele vai mesmo insistir naquele mesmo ataque de antes. Mas no último milissegundo, ela nota algo muito estranho no olhar compenetrado do guerreiro de armadura. A demônio se dá conta em choque de que o disparo de laser, na verdade, não estava sendo apontado contra ela. Ela percebe horrorizada que o herói mirou na bomba que ela usava para manter a ruiva afastada de seu corpo. A general recua com uma expressão séria ao notar o plano inteligente do grupo de invasores. Ela percebe assustada que o ataque combinado quase atingiu em cheio seus chifres, que são sua grande fraqueza. Poina aterrissa com agilidade, aproveitando a brecha aberta para encurtar ainda mais a distância entre elas. A ruiva avança com determinação e desfere um golpe de espada rente ao rosto do adversário, que desvia por pouco. Assim ele avança e desfere um golpe de espada rente ao rosto da adversária, que desvia por pouco. No entanto, Enzo dispara mais uma sequência de rajadas azuis, anulando as novas bombas da demônio com precisão. Poina corre destemida através das explosões, confiando na cobertura de Enzo para alcançar o seu alvo final. O piloto da Motolark exibe um sorriso empolgado ao ver o incrível trabalho de equipe que os dois fazem. Enzo percebe que pode avançar sem se preocupar com as bombas e diz para a inimiga se esforçar um pouco mais. Enquanto isso, a ruiva Poina observa o estilo de luta da adversária com muita atenção e seriedade. Ela nota que a General Demônio consegue contra-atacar com calma mesmo, enfrentando dois oponentes ao mesmo tempo. A guerreira ruiva reconhece que aquela oponente realmente não é uma adversária comum de se enfrentar. Ela sabe que precisa de apenas uma única oportunidade para conseguir encerrar o combate de vez. Enzo também aguarda pacientemente por uma pequena brecha para desferir o seu ataque final.
Nisso, o guerreiro de armadura ativa um dispositivo especial acoplado diretamente em sua perna. Poina continua de pé no meio do campo de batalha focado, enquanto a poeira começa a subir ao redor. A jovem ruiva fita o chão por um breve instante, respirando fundo para recuperar suas energias. De repente, ela sente um impulso absurdo e começa a voar em alta velocidade em direção ao alvo. Enzo avisa que ela é muito lenta e por isso decidiu emprestar seu equipamento de propulsão apenas desta vez. Usando as botas tecnológicas, a garota pega um impulso impressionante e voa com tudo para cima da oponente. A General Demônio apenas a observa de cima com um olhar de total desprezo e bastante arrogância. Poina exibe um sorriso selvagem e diz que a inimiga deveria se sentir honrada pelo que vai acontecer. Ela se prepara para liberar o verdadeiro poder de sua arma que estava selado por faixas há muitos anos. O propulsor em seu pé dispara com força total, dando a aceleração necessária para o golpe final. A oponente arregala os olhos ao perceber a aproximação absurdamente rápida e fatal da guerreira ruiva. Poina desfere um corte devastador com sua imensa lâmina vermelha, dividindo o cenário ao meio no processo. Com o livre sorriso de alívio no rosto, a jovem ruiva comemora, dizendo com certeza que venceu a luta. Ela ergue o braço, comemorando alegremente a sua grande e suada vitória contra a poderosa General Demônio. Mas, de repente, uma silhueta sombria com olhos vermelhos brilhantes surge bem atrás das costas da guerreira. Enzo percebe o perigo iminente e grita desesperado pelo nome de Poena, tentando avisá-la do ataque surpresa. O misterioso inimigo encapuzado dá um sorriso sádico, enquanto se prepara para desferir um golpe covarde.